audiência. Até às 13 a gente tem um compromisso marcado diariamente aqui na nossa programação e é claro que você é o nosso convidado para que possa deixar tudo isso muito melhor. Vamos bater um papo muito bacana, vamos dar um sacode na sua vida agora, com muita informação e muita descontração também. Uma entrevista muito bacana que eu vou fazer agora com o Cícero Andrade e com a esposa dele, a Flávia Tavernari. Viu? São coaching de grandes mudanças. E são grandes mudanças mesmo. Moram na terra de todo mundo já conhece muito bem a banda U2, pois é, eles são de Dublin, da Irlanda, e estão aqui comigo. Bom dia, Flávia, bom dia, Cícero, sejam bem-vindos ao estúdio, sejam bem-vindos ao Brasil também, retornando ao Brasil, e sejam bem-vindos na programação do Super Show aqui na Tribuna M também. Muito bom? Bom dia, Adriano, um grande prazer estar aqui com você e com seus ouvintes também. Muito obrigado, Flávia. Bom dia, muito obrigada por receber a gente aqui, Adriano. Eu fico muito feliz em receber vocês também, principalmente porque a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que são as mudanças que a gente almeja ter na vida, e essas mudanças, às vezes, elas não são tão fáceis de serem alcançadas, porque, primeiro, a gente precisa ter planejamento, né? E o que é, na verdade... Bom, vamos conversar sobre... Nós vamos falar sobre o ano sabático, o que é o ano sabático e como isso se aplica na mudança das pessoas. Mas primeiro vamos conhecer o Cícero e a Flávia. Vocês são do Brasil, vocês são brasileiros. Nós somos brasileiros, sim. Nós somos nascidos no Rio de Janeiro. E há 6 anos a gente mora em Dublin, na Irlanda, como você falou. 6 anos. O que levou vocês a irem para Dublin? Na verdade, contando um pouquinho a história para você... Nós éramos executivos de grandes empresas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu era head de recursos humanos de uma das maiores empresas de varejo no Brasil. Era vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. A Flávia tinha um cargo de gerência operacional executiva dentro de uma grande empresa. A gente tinha uma vida média de um executivo brasileiro com 12, 13 horas de trabalho por dia. Em um determinado ano da minha vida, eu fui 2 vezes para o hospital com suspeita de infarto. Na segunda vez eu fiquei quase 10 horas no hospital e aí a gente começou a repensar um pouco a nossa vida, né? Tem uma frase do Tony Robbins, que é o maior coach do planeta, né? Um americano, que ele diz que sucesso sem felicidade é fracasso. Muitas vezes a gente leva a nossa vida quase no automático e muito em função de atender a expectativa dos outros. Né? A gente acaba se preocupando muito do que o outro acha da gente, de como a gente leva a vida. E naquele momento a gente começou a planejar um ano sabático. Naquele momento, a nossa maior preocupação era de acontecer alguma coisa com o Cícero e a gente não ter vivido. Ele olhou para mim e falou, não, tudo bem se eu morrer agora, mas o problema de eu morrer agora é que eu não quero morrer tendo essa vida que eu tenho. E isso foi muito impactante para nós dois, porque fez a gente pensar, caramba, que vida que a gente estava levando, que apesar da gente estar muito bem profissionalmente, a gente não estava vivendo as coisas que a gente gostaria de viver. A gente tinha deixado a vida levar a gente tanto, sem observar que talvez os nossos desejos não tivessem tão alinhados com o que a gente de verdade estava vivendo, que com a eminência dele poder ter alguma situação mais delicada, quem vai 2 vezes para o hospital talvez nem vá a terceira. Com 30 e poucos com anos, 30 e poucos anos, fez a gente ficar muito impactado com a situação de caramba. Será que a gente vai passar por uma situação triste sem ter vivido, sem ter podido aproveitar a vida que a gente gostaria de aproveitar? Esta é uma realidade, a realidade de vocês, esta que vocês estão narrando, é uma realidade de uma forma geral? As pessoas estão vivendo assim? Movidas pela engrenagem do trabalho, mais do que pela engrenagem dos seus próprios desejos? A parte do hospital eu não sei, né? Mas o restante do sentimento que levou ao hospital, eu tenho certeza que sim. Eu não digo que todo mundo, mas tem uma grande camada da população, por características próprias aqui nossa do Brasil também. A gente vive dentro de um mindset, de uma cultura, que é uma cultura voltada muito para o ter. A gente acaba sendo muito valorizado pelo que a gente tem, não pelo que a gente é. E isso acaba sendo muito reforçado. Então as pessoas, mesmo que inconscientemente, elas seguem uma manada. E óbvio, tem pessoas que estão muito alinhadas, o propósito delas é muito alinhadas com isso, mas eu tenho certeza absoluta que uma grande parte da população não.
uma grande parte da população vive no automático para poder conquistar as coisas, os bens materiais de sobrevivência e para poder se relacionar com a sociedade. Acho que a gente acaba assim, a gente nasce, vai para a escola, depois tem que acabar a escola e ir para uma universidade, e aí faz um estágio, aí em algum momento tem que se empregar, em algum momento tem que ser promovido, então assim, em algum momento tem que casar, em algum momento tem que ter filho, tem um sistema pré-desenhado que as pessoas acabam se encaixando nesse sistema sem muito refletir se aquele sistema cabe para os desejos e para as coisas que as pessoas querem fazer. E muitas vezes as pessoas não refletem de, não quero isso, não é a forma de vida que eu gostaria de ter. Qual é o perfil das pessoas com quem vocês trabalham, que vocês atendem? Na verdade, são geralmente executivos ou profissionais que vivem essa vida que a gente está descrevendo para você, que sentem em determinado momento da vida que estão perdendo sentido no que fazem, que vivem uma vida, no que a gente chama na vida no automático. Tem uma faixa etária ou não? A partir dos 30, 33. assim, eu diria que de 30 anos, o que acontece? Legal você fazer essa pergunta. Eu acho que, assim, principalmente aqui no Brasil, né, o que a Flávia descreveu é muito verdade. Faz escola, faculdade, aí na faculdade, o governo acaba Ou num curso técnico. Ou num curso técnico. Ele acaba não te provendo das coisas mais básicas. Você, no início da carreira, você está menos preocupado com o quê? Mas está muito preocupado com os primeiros frutos, para que você construa a base da sua vida. Então, você corre para ter o primeiro emprego, você corre para ter o primeiro salário, você corre para comprar a sua primeira casa, você corre para ter o seu carro, que você não tem. Você começa a construir coisas que te deixam independente. E ali você está com gás para fazer o que você quiser. Porque o mais importante é que o fruto do seu trabalho vai te gerar as primeiras coisas básicas. Você trabalha aqui no Brasil, infelizmente, para ter um plano de saúde, para que a sua família tenha segurança, para que você more num lugar onde você não corra risco de vida, para que seu filho estude numa escola que te dê uma educação de primeira linha, para que ele não passe as mesmas dificuldades que você passou no passado. Só que nesse início, você está correndo muito mais para construir esse sistema básico de segurança. Aos 30, 35, você você já construiu isso, e você aí, nesse momento, você acaba começando a questionar. Será que era isso mesmo que eu queria ter feito na minha vida? Será que eu acordo toda segunda-feira de manhã com vontade, de fato, para ir trabalhar, ou é um fardo para mim? E essas perguntas, quando elas não surgem? Por exemplo, quando o indivíduo ele não tem essa pergunta, será que é isso mesmo? Ele continua levando a vida dele, mas essas perguntas não foram construídas. Ele achou o que tinha que fazer, ou ele está estagnado, ele realmente não sabe nem a sua posição? Como é essa situação? Eu acho que podem ser as duas coisas, tá? Eu acho assim, eu estou falando disso, mas o mais importante é o alinhamento com o propósito de vida e com a missão pessoal da pessoa. Então, assim, eu não estou dizendo isso que todo mundo. Algumas pessoas, talvez seja isso mesmo. Tudo bem. E está tudo bem, não tem problema. Né? Esse cara provavelmente não vai para o hospital como eu fui. Por quê? Porque se isso, de fato, é a vida dele, e ele está feliz com isso, independente do quanto ele recebe, independente de quanto ele recebe, de quanto ele ganha, quantas horas ele trabalha. Né? E aí a gente percebe quantas horas a gente ouve brincadeira. Ih, lá vem a musiquinha do Fantástico. Ah, segunda-feira. Qual o dia mais comemorado? Sexta-feira. Mesmo que a pessoa não reclame, não tenha esses sentimentos, podem haver alguns sinais, tipo da expectativa pela sexta-feira, da segunda-feira ser o pior dia da semana, porque sabe que vai ter a semana inteira pela frente, que podem provocar, elas podem ser sinais de que talvez aquele indivíduo não esteja tão feliz no que ele está fazendo. Talvez pela sexta-feira, ele é feliz, vamos colocar um indivíduo, ele é feliz na sexta, aliás, durante a semana, e comemora a sexta porque sabe que no sábado vai rever os amigos. Uhum. É porque durante a semana não tem essa possibilidade. Opa, sexta-feira, final de semana eu vou conseguir ver todo mundo, eu vou dormir até tarde, porque a galera pode dormir até tarde. Isso pode acontecer também, no caso? Não, pode, claro que certeza, pode, claro que pode. O importante mais é a relação com o trabalho. Eu vou dar um exemplo para você. A gente mora em Dublin, na Irlanda, e trabalha lá e atende muito. A maioria dos nossos clientes são brasileiros que estão no Brasil. A gente trabalha 100% online. Isso. Então, assim, às vezes a gente trabalha até 2 horas da manhã. Só que a gente nunca está cansado. Por quê? Porque a gente faz exatamente o que a gente ama. A gente mudou a nossa vida. Não foi o trabalho que conduziu a nossa vida. A gente conduziu a nossa vida até chegar ao trabalho.
que a gente queria realizar. Então, assim, muitas vezes eu trabalho, né, boa parte dos dias, até 2 horas da manhã, porque são 4 horas de diferença na maioria. De fuso. E eu não fico cansado. E eu não me sinto infeliz. Ano sabático, vamos colocando em miúdos, o que seria um ano sabático? Tá, o ano sabático é um momento na carreira de um executivo, de um profissional, né, aonde ele começa a se sentir fazendo mais do mesmo, né? Tem as teorias dos setênios que botam aí, dividem a nossa vida em períodos de 7 anos. Né? Eu fui executivo na área de recursos humanos por quase toda a minha carreira, mais de 20 anos de atuação. E eu notava de fato que os executivos, eles chegavam nas empresas com força total, com contribuição total, e ao longo do tempo, a parcela de contribuição deles com o mesmo mindset, ela ia se esgotando. Ele conseguia rolar a operação, o dia a dia, mas ele não trazia mais inovação, novidade, ele já não acrescentava mais para a história da empresa. E a teoria do sabático, que a gente acredita também, que é necessário um tempo para que você se recicle, para que você saia um pouco do seu habitat natural, pode ser no Brasil, pode ser no exterior, que você se desvincule totalmente das suas atividades corriqueiras do dia a dia, que você se coloque em situação de treinamento, em situação fora da sua zona de conforto, para que você possa ampliar o aspecto de visão do que você tem do mundo, da sua vida, para que você possa voltar ou não agregando muito mais no trabalho que você for realizar. O ano sabático ou o período sabático não necessariamente tem que levar um ano, pode ser menos tempo, pode ser mais tempo. Ele é um momento de pausa, é um momento que a pessoa sai do trabalho, seja em acordo com a empresa ou pedindo demissão mesmo, para ficar ausente com esse descritivo que o Cícero trouxe. Então, Isso. é um momento que a pessoa pode fazer um curso, é um momento que a pessoa pode fazer uma viagem, escrever um livro, fazer um trabalho voluntário e entender qual é o tipo de investimento que ela precisa trazer para a vida dela, para que ela se alinhe também se realinhe emocionalmente, se realinhe profissionalmente e que invista em voltar para o mercado ou iniciar uma nova atividade com uma visão um pouco mais estratégica da vida e do que está acontecendo no mundo. Claro, mas isso assim, a gente está falando isso tudo, parece muito bonito, mas isso tem que ser feito de uma forma extremamente planejada, né? A gente costuma dizer que ano sabático não é suicídio corporativo, né? Não é assim, tô cansado de tudo e vou chutar o balde, como se diz popularmente aqui, né? Tá cansado, tira férias, né? A legislação brasileira ainda, pelo que eu sei, dá 30 dias de férias para as pessoas, né? Para que elas possam descansar. Exatamente. Não é um período para descanso, é um período para reciclagem, é um período para que você se reinvente e que você, depois desse período, que você colha coisas boas para a sua vida, não é uma coisa para atrapalhar a sua vida. O planejamento para este período, ele tem que ser enquanto trabalha, não é isso? Para não poder ficar... Porque a gente tem medos, né? Tipo, se eu saio do trabalho para viver um ano sabático, como eu vou comer? Como eu vou vestir? É o medo que todo mundo tem. Eu adoraria participar, fazer cursos, participar de várias coisas que me afastassem completamente do que eu faço, para eu sentir necessidade de voltar a fazer o que eu estava fazendo, etc. Vários argumentos, várias dúvidas acontecem, né? Mas como é feito o planejamento? A partir de que momento esse planejamento ele é feito? O planejamento você falou bem, assim, né? Outra coisa que a gente recomenda é que a pessoa não mude a sua vida antes de fazer o planejamento, né? Por quê? Você segue o seu curso natural durante a sua atividade profissional ou seu ciclo de vida e quando você começa a sentir esse incômodo, né? Quando começa a incomodar o seu dia a dia, sem mudar nada prioritariamente, você começa a planejar. E o importante é que se entenda a vida e a carreira a médio e longo prazos. Por que a gente está falando isso? E até eu tenho uma metáfora que a gente usa bastante. Quando você entrar no táxi, qual a primeira coisa que o motorista te pergunta? Para onde vai? Se você não sabe. Nem entra no táxi, melhor não, né? Mas é a nossa vida. Se a gente não sabe para onde o táxi da nossa vida está indo,
talvez a gente não tenha entrado no táxi. Ou talvez a gente esteja andando em círculos. Ou talvez o taxista esteja andando em círculos. Ou talvez a gente esteja parado. Exatamente. Então, o ano sabático, ele precisa fazer parte, o ano sabático ou qualquer outra mudança, precisa fazer parte desse planejamento A longo prazo da sua vida. prazo da vida. Então, assim, de que forma o ano sabático se encaixa na minha carreira executiva? De que forma se encaixa nos meus desejos profissionais? De que forma uma mudança, um outro tipo de mudança se encaixa a médio e longo prazo da minha vida? Então, nesse momento de planejamento, a gente não explora e a gente sugere que não sejam só explorados o momento, eu preciso desse período. Tudo bem, entendido, mas o que isso significa a médio e longo prazo? Quais são os ganhos? Quais são as perdas que podem trazer? O que a gente pode minimizar de perda para fazer sentido? Como é que pode potencializar esse período para trazer muito mais resultado do que você teria se você não tivesse o ano sabático? Então, sempre quando você fala de planejamento, é um planejamento para que ele aconteça se fizer sentido a médio e longo prazo na vida. Então, o planejamento ele é mais amplo. Não é só, eu preciso juntar tanto de dinheiro para poder ficar 6 meses, 1 ano sem trabalhar. Isso faz parte também, óbvio. Isso é importantíssimo. Isso também faz parte, mas não é só isso. Não é só isso. Porque com muita responsabilidade, a gente precisa olhar o todo. Olhar a volta. Tem vida após um ano sabático. Tem vida após uma mudança. O planejamento ele consiste também em início e fim. Tipo, eu vou começar dia 30, vou terminar dia 30 do ano seguinte. Isso também faz parte? Ou existe, tipo, não, acho que agora tá bom. Acho que agora já estou no meu período. Ele existe esse planejamento de início e fim ou ele acontece de terminar? O ideal é que tenha início e fim, mas algumas vezes a gente percebe que quando a pessoa está no sabático, ela gerou tantas mudanças internas que talvez ela não queira voltar para a mesma situação planejada inicialmente. Então aí tem a pessoa repensa o tipo de reinserção no mercado de trabalho, seja ele por um novo emprego, seja ele abrindo uma empresa, seja ele mudando de cidade. Então é uma percepção que a gente, sim, tem início e fim. O ideal é que tenha início e fim. Mas deixa eu tentar dar uma contribuição nessa resposta. O planejamento tem 2 vertentes. Um é o planejamento da vida, né? Eu, no final da minha vida, eu quero estar nesta posição. É a primeira coisa que a gente faz. Então, assim, legal. Onde entra um ano sabático aqui? Esse ano sabático, ele vai te aproximar ou ele vai te afastar do que você quer para a sua vida? É o primeiro planejamento. O segundo planejamento é o planejamento do sabático em si, né? É quando começa, quando você precisa de dinheiro para o planejamento, que curso você vai fazer, o que isso vai fazer para que agregue valor a esse sabático para que você consiga, no final da sua vida, atingir aquilo. Ele tem que ser peça integrante desse quebra-cabeça e não uma coisa que te afaste disso. Então, na verdade, é um planejamento, quase que 2 planejamentos. Um da sua vida e outro do sabático em si. Para onde você vai, o que você vai fazer, o que você vai aprender, quanto você precisa de dinheiro, quanto você precisa de estrutura emocional para isso, quais são os perigos que você tem, como é que você pode minimizar esses perigos. Né? Então, são 2 planejamentos em um, na verdade. E, Adriana, a gente já teve casos de clientes nossos que vieram procurar pela gente para que a gente ajudasse com o planejamento do sabático e que, entendendo essa fotografia final da vida, entendendo esse destino do táxi, usando a metáfora, entenderam que não era o melhor momento de fazer, que eles precisavam adiar um pouquinho esse plano. Ou algumas vezes que nem era para fazer. Ou eles tinham que mudar de emprego. Ou que eles tinham que mudar de carreira. Então, assim, só faz sentido se fizer sentido a longo prazo na sua vida. E, para planejar esse período da sua vida, que é o período sabático, também é preciso ser feito um planejamento muito aprofundado para aumentar a probabilidade de sucesso. O que a gente mais tem medo são as pessoas que procuram a gente na beira do desespero. Né? Quando a pessoa está desesperada, quando a pessoa não aguenta mais, talvez o melhor que seja, de fato, ela tirar férias e repensar. Por quê? Quando você está dominado na emoção, você muitas vezes não raciocina direito os pontos e a sua vida continua. Né? A sua vida depois do período sabático, ela continua. A gente pode falar isso com muita propriedade, que a gente tirou o nosso há 6 anos atrás. Então, isso que eu ia te perguntar também. Cícero
passou por um momento ruim de dois infartos, dois princípios de infarto. Exato, né? princípio de infarto, Logo com a idade muito tenra, de 30 e poucos anos, né? Antigamente infarto era doença de velho, né? De 80 anos e tal. E a gente sabe que algumas doenças, alguns sintomas são psicossomáticos, sim, né? Claro. E essa pressão do trabalho que você tinha, que te levou a ter dois princípios de infarto, fez você pensar e tudo mais. Aí você foi para a Irlanda. Isso. Para a Irlanda. Ficou lá na Irlanda, falou assim, eu vou ficar aqui, porque aqui eu vou me reestruturar, me reorganizar e depois eu volto com tudo que eu posso. E não quis voltar mais. Né? O que fez com que você mudasse? A Flávia até falou isso agora, que às vezes você vai fazer um ano sabático para tentar melhorar o seu potencial e acaba nem voltando para aquilo que fazia antes. Né? Dar seguimento para uma outra linha. E por que você não quis voltar? Você tinha medo de ter um outro infarto? Ou, de fato, ter um infarto? O que fez com que você não voltasse a ser um executivo? Na verdade, primeiro, assim, a qualidade de vida, enfim, não tem certo, não tem errado. Diferente. É diferente, né? Então, assim, talvez o estilo de organização social do país talvez combine um pouco mais com a minha essência do que eu sou. Que é uma organização muito mais coletiva, né? É assim, onde o individualismo ele fica um pouco mais, não é que exista, não é que as pessoas pensem em si, né? Mas as pessoas pensam em si com os impactos que geram no outro. Não estou falando de governo talvez seja a ponta do iceberg disso, né? Estou falando de uma forma geral, né? Acho que todos nós somos responsáveis pelo que acontece aqui no Brasil e todos nós somos responsáveis pelo que acontece na Irlanda, né? E a gente também, ao longo disso, quando a gente começou a perceber que, de fato, talvez a gente tivesse achado um lugar que se afeiçoasse mais com que a gente... Que a gente talvez nem soubesse conscientemente que existisse. Né? Quando fala assim, eu quero morar fora do Brasil porque é muito melhor. Acho que é um pouco de reclamação, sabe? Assim, quando você vai efetivamente, quando você vive efetivamente o dia a dia, que você começa a entender o que está por trás disso, assim, como a sociedade se organiza de uma forma diferente. Porque é diferente. Quando a gente vai para qualquer canto, qualquer lugar, só para passear, tudo é lindo. Exatamente. Tudo exatamente. Muito bacana. Pode ir para uma roça nossa, que paz. Mas não tem nada. A gente, nesse primeiro ano que a gente ficou lá no sabático, a gente foi se encantando pela forma de vida do país. Que é além da viagem, né? Que além de ver o ponto turístico. Exatamente. Foi se encantando pela qualidade de vida, especificamente Dublin, na Irlanda, que é onde a gente mora, a gente é do Rio, uma megalópole com um movimento de noite. Dublin é uma cidade, é uma capital de um país europeu, pequena, onde a gente não tem carro até hoje, faz tudo a pé, a segurança é absurda, nem os policiais usam arma, o país inteiro é desarmado. Transporte público funciona com perfeição. E a gente foi se encantando por esse estilo de vida. De novo, como disse o Cícero, não tem certo, não tem errado. Tem o que a gente encontrou e o que passou a fazer sentido pra gente. De entender como uma sociedade podia se organizar tanto para a população. E a gente ficou encantado e querendo ficar inserido naquela população, viver um pouco mais o que a gente tinha descoberto. E aí, o Cícero pode contar melhor, no final desse ano sabático, a gente ia voltar, a gente estava pronto para voltar. A gente estava lá seguindo o nosso planejamento, apesar de lá no fundo ter uma vontade de viver mais um pouco aquela sociedade. Mas a gente não queria continuar lá sem estar empregado também em posições executivas. E aí, assim, a gente fez um MBA lá e no final do MBA eu recebi uma proposta de emprego como executivo lá. Um dos meus colegas do MBA, ele estava lá com a intenção também de escolher um executivo para a startup que ele estava fazendo e me ofereceu. E aí, enfim, eu acho que as coisas quando você está genuinamente trabalhando de forma planejada porque você quer, as coisas acabam acontecendo. E aí, 5 dias depois, a Flávia recebeu uma proposta de emprego também. E aí, em vez de voltar para ficar, a gente voltar para dar um beijo na família no Natal, voltou de novo para trabalhar dia 1º de janeiro.
E aí vocês fazem essa, digamos, rotina de vir ao Brasil para passeio apenas, então? Não, hoje em dia não, né? A gente só fecha, a gente foi empregado lá no mercado executivo. E então, assim, o plano que era voltar para o Brasil acabou sendo um pouco melhor, porque a gente conseguiu uma carreira internacional também. De tanto, aí a questão do investimento, do planejamento, para que dê certo. E depois a gente fez outra transição para montar a nossa empresa, trabalhar por conta própria, para que a gente pudesse ajudar as pessoas a fazerem a mesma coisa ou coisas similares. E aí, desde que a gente montou a nossa empresa, a gente vem ao Brasil a passeio e também a trabalho. É muito mais a trabalho, né? A gente vem 2, 3 vezes por ano ao Brasil, em função da empresa ser aqui, né? Enfim, né? A nossa empresa é aqui, né? Apesar de ter uma sede lá na Irlanda também, então a gente vem em média 2 vezes por ano, né? Para networking, para eventos, para trabalho, para curso e para visitar a família quando tem espaço. Muito bom, muito bom. E esse trabalho que vocês hoje desenvolvem, atendem em média em números, quantas pessoas mais ou menos? Tem ideia? Tem sim. Nos últimos 12 meses, a gente atendeu 135 clientes. A grande maioria no Brasil, não é isso? Isso. Né? 90% no Brasil. 90% no Brasil. Nós temos clientes lá também. Em 12 meses, 135 clientes. Tem muita gente querendo mudar. É muita gente mesmo. E isso é uma coisa que as pessoas não ficam anunciando assim para todo mundo. Não, porque né? além de tudo, é uma iniciativa não muito comum, né? Encontrar pessoas que possam te orientar para realmente ter grandes mudanças na vida profissional. É verdade. Isso não é como a gente não encontra isso ali no boteco tomando cachaça comendo torresmo. É verdade. Não mesmo. E ainda assim, 135 pessoas descobriram que podem ser ajudados nisso. Mas quem ajudou vocês? Ou foi no facão mesmo? Na verdade, o grande diferencial da nossa história foi o ano sabático. Foi o planejamento para o ano sabático. Acho que tem 2 grandes diferenciais, que são o nosso histórico profissional. Eu sou especialista em gerenciamento de projeto. Tenho a certificação PMP, que é uma certificação internacional de gerenciamento de projetos. Tenho um histórico profissional enorme como executiva dessa área. E projeto é um projeto, início, meio, fim, planejamento, recurso, investimento, ação, como se cumpre um projeto. E o Cícero, ele tem um histórico profissional muito profundo em recursos humanos, em planejamento de carreiras de executivos. Então, quando a gente junta essas nossas experiências, históricos profissionais e também com o coaching, que é uma metodologia que a gente traz para o nosso trabalho, a gente consegue de uma forma muito produtiva ajudar esses nossos clientes. Fora que a nossa história de quem foi lá e fez, de quem saiu do mercado executivo, numa situação talvez nos nossos melhores momentos profissionais do passado. Tiramos o ano sabático, que não é uma experiência tão comum no Brasil. Principalmente aqui no Brasil. Depois a gente decidiu não voltar e ficar morando no exterior. Depois a gente resolveu abrir a nossa própria empresa. A gente tem uma construção de vida alinhada às nossas experiências que traz muita experiência para o nosso cliente. Então tem uma confiança muito grande nesse sentido. Então, eu diria que o nosso histórico profissional ajudou muito e a experiência que a gente veio ganhando também das mudanças que a gente veio fazendo. E a gente teve a clareza final disso tudo, como eu estava falando inicialmente, durante o nosso ano sabático. Nós trabalhamos não só para tirar um ano sabático, mas para cuidar da vida dele como um todo, porque a gente acaba dividindo um pouco a nossa experiência com a gente, com o background de clientes que a gente atendeu, para poder ajudar ele a planejar isso de uma forma segura. E é bacana, você perguntou de números, porque assim, foram 135 clientes. Cada cliente fica com a gente aproximadamente 3 meses. Então é um trabalho profundo de 3 meses de entendimento, de autoconhecimento, de montagem desse planejamento a médio prazo, de clareza do que eu quero de verdade para minha vida. Quais são as perguntas mais comuns entre os clientes? O que eles mais perguntam? Do tipo, se eu fizer isso, eu vou ganhar isso? Existe mais medo, mais decepção, mais frustração pessoal? O que vocês notam com isso? Eu acho que tem uma coisa que, óbvio, cada cliente é um universo em particular, né? Mas tem uma coisa muito comum da pessoa
estar insatisfeita e absolutamente não saber o que ela quer para o futuro. Ela está totalmente... Eu estou insatisfeito aqui nesse momento, mas eu não tenho nem ideia para onde ir. Então é essa que está no táxi parado. Então. Essa está no táxi parado, justamente. Assim, eu estou totalmente sem visão. Eu não sei, eu só sei que eu não estou feliz aqui. Vai dirigindo aí na hora que eu quiser, eu desço. Exatamente. Isso é muito comum. Isso só deu certo lá no Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Exatamente. Porque, assim, algum momento a vida cobra essa... É verdade, manda conta, essa decisão. né? Isso. Verdade. Então, existem então, na grande maioria, que vocês podem perceber, entre os 135 clientes nesse ano, que eu estou achando incrível como existem pessoas que sabem que não estão satisfeitos, porque tem aquela... o indivíduo ele pode ficar um pouco anestesiado com a situação toda, com a crise mundial e com a crise brasileira social, crise política, econômica. E aí fica, não, deixa eu ficar quietinho, deixa eu não fazer barulho, que se eu não fizer barulho, ninguém me vê, ninguém me tira. Então eu vou ficar quietinho aqui. Aí com isso, o medo gera a falta de vontade de sair de onde está. O medo acaba fazendo com que ninguém perceba que não está satisfeito, na verdade. Fica aceita, mas não é exatamente o que ele está querendo. E a gente percebe que algumas pessoas enfrentaram esses medos. Exatamente. Tem um dado bacana, Luciano. Nos últimos 3 anos, aumentou o número de pessoas, aumentou em 83% o número de pessoas que vai morar no exterior, por exemplo. 83% é muita gente indo para o exterior. É um dado que faz a gente pensar que as pessoas, de alguma forma, estão querendo gerar mudanças na sua vida. Então, pega a família, todo mundo e vai embora. E aí a gente começa a perceber pequenos movimentos mesmo na sociedade. Muita gente que perdeu o emprego começa a repensar, já que eu perdi o emprego, eu vou abrir um negócio que eu sempre quis. Pode ser uma benção perder o emprego. O que a gente super fala para as pessoas que trabalham com a gente, que a grande maioria está em situação empregada e que quer gerar a mudança de forma consciente, e algumas foram surpreendidas pela crise e que se viram no momento de transformar problema em oportunidade. Quando a pessoa assim, não tem coragem de tomar a decisão, alguém vai lá e toma por ela, e aí também é um momento de entender que é uma oportunidade. Eu costumo dizer, falo muito com meu filho, isso, olha, se você não gerenciar a sua vida, alguém vai gerenciar por você. Verdade. E Adriano, falando um pouco do medo, né? Parece até quando a gente fala que nós somos o baluarte da falta de medo. O medo, eu digo que ele faz parte do processo como um todo. Às vezes a gente acha que coragem é o contrário do medo. Não é. Coragem é fazer com medo. É domínio do medo. Exatamente. Então, assim, o medo é uma condição humana. Né? É óbvio, quando a gente fez isso tudo agora, depois de 6 anos, né? Depois que tudo deu certo, é muito fácil a gente falar que você não tenha dúvida que quando a gente tomou essa decisão, a gente estava, né, com medo até o talo. Você não tenha dúvida disso. O que a gente teve foi, mesmo com medo, ter a coragem de fazer. Então, o que as pessoas precisam não é da ausência do medo, e sim de coragem. E essa coragem, ela aumenta substancialmente quando você começa a enxergar um planejamento estratégico estruturado, um passo a passo para que você vai fazer. Ele tira o medo? Não tira o medo. Você continua com medo, mas você se sente mais seguro para fazer. Até porque se a gente perder o medo, a gente faz besteira também. Exatamente. Né? A gente acaba metendo os pés pelas mãos e tal. O medo ele é importante. Ele é um sentimento de segurança, de autopreservação. Exatamente. E muitas vezes a ansiedade das pessoas é em estar parado. Quando elas vê um planejamento e ela se sente dando um passinho de cada vez, isso também vai diminuindo a ansiedade. Ela vai entendendo que deu um primeiro passinho, um outro passinho, um outro passinho. E isso vai diminuindo a ansiedade, que a pessoa tem noção do caminho, tem clareza de para onde ela está indo. Que é outra questão que a gente percebe no nosso trabalho. A ansiedade por estar no mesmo lugar e não saber para onde eu vou, não saber o que eu estou fazendo aqui, o que vai acontecer na minha vida daqui a alguns anos, como é que eu vou viajar mais, como é que eu vou ficar mais com a minha família, como é que eu vou viver um pouco melhor. Então, quando a gente percebe que a pessoa tem noção desse caminho, cada passo do caminho já vai deixando ela um pouco menos ansiosa. Para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão assistindo a transmissão ao vivo pela página da Tribuna M também,
e tem curiosidade de repente, algumas que eu não tirei aqui, que eu não falei, porque eu costumo, como eu falei, toda entrevista, todo bate-papo que eu faço aqui no meu programa é calçado na minha ignorância. Então pode ser que eu não consiga fazer todas as perguntas, ou faço perguntas muito simples e alguém quer fazer uma pergunta mais sofisticada e tal. Como faz para entrar em contato, para tirar mais dúvidas, ou até mesmo ter o princípio da ideia do quero o meu planejamento, eu vou fazer um ano sabático também. Como faz? O nosso e-mail é info@osabático.com. De novo. info@osabático.com. O nosso site é www.osabático.com. www.osabático.com. Isso. E a gente também está nas redes sociais, como o Sabático, nos Facebook, nossos perfis Instagram. no Facebook, Instagram. A gente adora conversar com as pessoas, adora receber perguntas. Podem procurar nos perfis pessoais também, Cícero Andrade, o meu nome. E Flávia Tavernari. Então, assim, a gente não tem isso não. Pode procurar a gente nos perfis pessoais porque também. a gente adora falar e a gente tem certeza que vai mudar esse mundo. Eu acho isso muito bacana, porque quando existe essa disposição, esse interesse em saber, em contribuir e compartilhar toda a experiência que vocês possuem hoje, porque até então ninguém tinha, né? Vocês não saíram do Brasil com a certeza de que tem hoje, de que as coisas estão como estão, porque teve muita luta, teve muita vontade e, sobretudo, que o Cícero falou, teve muita coragem também. Né? E o Cícero falou um negócio muito interessante que eu perguntei a ele, acho que foi até em off, eu perguntei, para dar início a um ano sabático, precisa de mais vontade ou de coragem? A vontade é o primeiro ponto. Com certeza. Porque a coragem ela surge com um determinado tempo em que o planejamento está caminhando, está sendo feito. A coragem ela surge quando você tem ferramentas para lidar com cada intempérie das decisões que a gente vai tomar. Exatamente. Tomando ou não decisões, haverá algum tipo de intempérie na vida de qualquer pessoa. Com certeza. Então, já que eu vou ter problema, qual o problema que eu quero lidar? O problema que me faz melhorar. Exatamente. Esse é o grande E você pegou pegada. um ponto super importante que talvez seja a base do nosso trabalho. A gente acredita que uma pessoa melhor faz uma casa melhor, faz uma sociedade melhor. E a gente pode fazer um país melhor, um mundo melhor. Então, quando a gente entende que uma pessoa está mais feliz, uma pessoa está mais alinhada, ela vai ser mais gentil, ela vai ser mais amiga, ela vai ser melhor para aquelas pessoas que cercam. E aquelas pessoas que cercam, e a gente vai fazendo uma onda. Então, de verdade, a gente trabalha para que cada um dos nossos clientes possa ser um pontinho melhor nessa sociedade. Formando uma grande corrente. Uma grande corrente do bem. Eu vou até adicionar vocês no Face já de uma vez. Pode adicionar. Legal, vai ser um prazer. Já vou. Vai visitar a gente em Dublin. Quem sabe, um dia eu chego lá, Eu só sou tô do aqui. YouTube, hein? Nossa vida, eu infarto. Aí eu que vou infartar. Mas eu vou infartar do bem. Eu tô morrendo, mas deixa porque tá bom. Gente, olha, foi muito bom falar com vocês. Tem uma energia muito bacana de vocês, assim, que dá vontade de ir embora pra Irlanda já também. Ser vizinho. Opa, Cícero, tô aí, vou tomar um café. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Quem dera, quem dera. Quem dera não, quem sabe, né? Quem sabe, Vamos mudar o do quem dera pro quem sabe, né? Já vou falar com o Magro que eu tô querendo um ano sabático já também. Gente, olha só, então vocês já sabem, estão em casa, para localizar o Cícero e a Flávia, é muito fácil. Tem o Facebook, tem o Instagram, tem o site www.osabático.com, pelo e-mail info@osabático.com também, não é isso? Isso. E Cícero Tavares no Cícero Facebook. Andrade. Cícero Andrade. De onde tinha esse Tavares? É porque gente? Tavernari aí misturou. Exatamente. Cícero Andrade. Cícero Andrade, Flávia Tavernari estão no Facebook também, podem localizar, podem achar que não estão escondidos, pelo contrário, são fáceis para ser localizados. Eu, como falei, já vou procurar os dois, já vou adicionar no meu perfil também, para manter esse diálogo, porque eu acho importante. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Estejam à vontade para virem quando quiser aqui no programa, se bem que vai demorar agora, né? Vocês vão voltar para a Irlanda quando? A gente vai voltar em dezembro. A gente vai, na verdade, a gente vai dia 24 de dezembro, vai pegar o avião daqui, vai passar o Natal em cima do avião. Vamos viver encontrar essa o Papai experiência. Noel
com suas renas. Isso, aí vai fazer um stopover em Nova York, aí vai tirar férias, aí sim férias. Cinco Vai diazinhos. ficar 5 diazinhos em Nova York, e de Nova York a gente vai para casa. Muito E aí bom, voltamos muito no ano bom. que vem. Ano É um que bom vem momento. está de volta aqui. Muito bom. Vocês, dezembro é Natal em Nova York, não é isso? Não. Natal, dia 24. Não, a gente vai passar 24 para 25 no avião. E Mas 25 a gente vai ficar em Nova York. Ah, tá. Eu estive em Nova York, mas foi em setembro. E o lugar doido, viu? É legal, né? Meu Deus, A gente vai voltar eu um- achando que Vitória, São Paulo tem um trânsito maluco? Ah, A gente vai voltar um dia só para contar das nossas viagens, que é outra eu coisa vou que a gostar. gente é louco Isso, pra... eu vou gostar. Só de curiosidade, essa vida que a gente escolheu pra gente deu a oportunidade de a gente conhecer 62 países no mundo. Caramba, que Isso. coisa boa. E a gente se deu de presente, né, em função. Por isso que às vezes uma coisa muito ruim, a questão do infarto, eu agradeço muito a Deus por ter tido um dia, porque de repente eu nunca teria vivido isso. A gente, nos últimos 5 anos da nossa vida, é óbvio, né? Morar na Irlanda e viagem internacional, lá é muito mais barato. A gente, durante todos os meses, nos últimos 5 anos, a gente fez pelo menos uma viagem internacional. Uau, Então a que gente bacana. tem isso como promessa Mas de acaba- casamento um com o outro. É mais barato do que ir de Vitória para Vila Velha. É mais Então, barato, É possível. Muito bom, muito bom. E com essa bagagem cultural, né, além de ser um prazer enorme, acaba tendo, parece que, uma aliança maior com o mundo também. É verdade. Esse é o nosso maior prazer. Eu fico imaginando. Eu adoro viajar. Sempre quando eu posso, eu viajo. Eu não posso sempre, justamente pelas engrenagens que a gente tem hoje, mas eu gosto muito de viajar também. Então tá super convidado para ir a Dublin. Eu já aceitei o convite. Legal. Já aceitei o convite. Agora, sabe, vocês estão no país? Vocês estão onde? Tem que avisar, tem que porque a gente avisar, pode porque às vezes a gente não está lá. Muito bom. Olha, muito obrigado pela presença mesmo. E a gente vai mantendo contato. E você que está em casa já sabe também. Só me perguntar, eu mando o link do contato deles aqui. E a gente vai formando essa grande corrente. Legal. Muito obrigado, Cícero. Obrigado. Foi um grande prazer estar aqui com você. O prazer foi todo meu, Cícero. Flávia, muito obrigado também. Obrigada, Adriano. E, gente, ó, eu vou fazer um intervalo rapidaço. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui, enquanto eu vou ali me despedir dos meus amigos também. Eu vou fazer um contato, vou fazer um intervalo rapidinho, mas fica por aí porque a gente volta trazendo muito mais música, trazendo a sua participação também. E claro que você... Deixa eu colocar a câmera aqui, voltada aqui agora para mim. Pronto, essa cara que vos assusta é a minha. Agora eu vou fazer aquele intervalo que eu já prometi. Deixa eu apagar essas músicas. Pronto. Vou fazer o intervalo rapidinho, daqui a pouco estou voltando com muito mais. E você pode compartilhar o vídeo, pode dar o like, fazer os comentários, porque a gente gosta muito, tá? 11h45. Continue na